Graças te damos, Senhor. Rendemos o nosso coração a Ti. Que cada parte do nosso ser seja tocado e transformado pelo Teu poder, Senhor. Que tudo aquilo que nós somos seja absorvidos pelo poder que há em Ti, Senhor. Que possamos Te ouvir e Te obedecer. Com o nosso coração cheio de expectativas para ouvir o Senhor. E que essa verdade penetre o mais profundo da nossa alma, mais profundo do nosso espírito. Porque sabemos, Senhor, que os Teus olhos veem todas as coisas. Nada pode estar oculto diante dos Teus olhos, Senhor. Por isso não resistimos à verdade. Não resistimos o poder do Santo Espírito de Deus. Nos rendemos. Nos rendemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas graças. Obrigado. Que lindo. Graça e paz, boa noite. Eu sei que tá meio cheiro de naftalina, tá vindo aqui, hein? Brincadeira. Boa noite, graça e paz, amém? Hoje tinha que ser um chocolate quente, né? Vai dizer, estou encorajando algum irmão, uma irmã, domingo que vem. Estou encorajando o irmão a ficar encorajado. Domingo que vem é frio ainda, hein? Agora daqui para frente, acho que é daqui para frente é só para trás, né? Então um chocolatinho, né? Um chocolatinho quente, chegamos mais cedo, toma um chocolatinho, né? Gostoso. Traz o chimarrão. Cadê os irmãos de chimarrão? Cadê o Rafa? Oi, Rafa. É? Olha. Que eu olhei ali pro Léo, olha o Léo. Já tá chamando o chimarrão, entendeu, Rafa? Eu tô pregando aqui, mas... Amém? Então, a mensagem de hoje, vocês estão felizes? Vamos ficar mais ainda, tá? A mensagem de hoje, ela tem o tema o coração, os olhos e o senhorio, e nós vamos ler Mateus 6:19. Mateus 6:19. Olha aí. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulam para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Vocês já perceberam que eu vou falar de coração, depois eu vou falar dos olhos e depois eu vou falar do senhorio. Para que você não se perca, eu vou pregar Mateus 6 ali, eu vou continuar. Porque depois fala que os olhos são a candeia da alma, depois fala de senhorio, então eu só vou costurar o Mateus 6 aqui. Tudo bem? Estão comigo? Então, antes de eu iniciar, eu vou... Não sei se tu... Eu gosto demais, tá? Sabe aquele filme, aquela série que tem um plot twist? Você gosta disso, não? Que aí no final tu fala, não pode. Não pode. Até ontem mesmo eu estava assistindo uma que eu falei, não pode. Não, eu não falei, não. Eu falei assim, esse é previsível. Faltando 1 minuto para acabar a série, eu falei, não pode, porque deu no último minuto. Não pode. Então eu vou explicar sobre algo aqui, que no final vai fazer mais sentido, tudo bem? Olha só.
Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Tudo bem? Ele não fala para Satanás: para trás de mim, Pedro. Porque tem muita gente que expulsa o Pedro e deixa o Satanás na igreja, né? O Pedro não serve, aí quem que fica na igreja é o Satanás. Desculpa, irmão. Tô engraçadão hoje, né? Então, vamos lá. Mas assim, ó, ele não está chamando Pedro de diabo, de Satanás. Ele não está fazendo isso. Não no sentido literal de identidade. Jesus, ele está discernindo a fonte daquilo que está sendo dito. Quando Pedro, ele fala: de modo nenhum acontecerá isso contigo, Jesus. Jesus está discernindo o que está sendo falado, dizendo: para trás de mim, Satanás. Ele discerniu não a fala, mas a fonte que produziu: não vai acontecer com isso. Que a fonte foi um pensamento opositor. E um pensamento opositor é Satanás. Não significa que Pedro estava endemoniado aqui. Significa que o pensamento dele era oposto ao sacrifício da cruz. Ok? Estão me entendendo? O que é Satanás? Tudo que se opõe a ele. Porque Satanás é a oposição. Tudo bem? Então o que é Satanás? É aquilo que impede o que era para morrer de morrer. Jesus tinha que morrer, sim ou não? E ele falou: eu vou morrer. E aí Pedro fala assim: ó, de modo nenhum. Aquilo que precisa morrer tem que morrer. Porque se não morre, para trás de mim, Satanás. Então assim, ó, gente, a gente não faz culto fúnebre aquilo que precisa morrer. Quando a gente se trata de algo que tem que morrer em nós, não ficamos, nos alegramos. Por quê? Porque aquilo que precisa morrer vai para a cruz. E aí está resolvido. Então por isso que não tem por isso que o Pai, quando vê Jesus Cristo morrendo, sofrendo, o Pai não fica, não porque ele não ama o seu filho, porque o Pai entendia que aquilo que foi feito para morrer, precisava morrer. Então a gente não faz romantismo com o que precisa morrer. Não tem romantismo. Tem que morrer? Tá bom. Nos arrependemos. Quem me entende? Então, essa é a lógica do adversário. Impedir que aquilo que precisa morrer, morra. Pedro amava Jesus, sim ou não? Amava, sem dúvida nenhuma, Pedro amava. Mas você viu que não era suficiente amar Jesus, né? Por quê? Porque o amor de Pedro, redobre atenção, o amor de Pedro queria preservar aquilo que precisava morrer. Quem entendeu? Tá, eu sei que no começo está meio profundo, mas depois vai ficar melhor. O amor de Pedro queria preservar aquilo que deveria morrer, queria proteger. É um amor que não entende a entrega. Repita comigo: entrega. Então, o amor do homem é um amor que preserva, que tenta proteger aquilo que só está no controle de Deus. Quem me entende? Está no controle de Deus. Tentamos proteger, mas está no controle de Deus. Assim acontece com tudo. Tudo a gente tenta proteger, preservar, mas está no controle de Deus. Você está me entendendo? Então, nem sempre a oposição tem cara de rebeldia. Ela tem uma linguagem de proteção. A rebeldia, às vezes, ela tem essa cara.
Não, é que eu tenho que proteger, né? É que eu tenho que preservar. Só que o nome disso é rebeldia. Porque para Deus, o amor entrega, o amor dá, o amor reparte. É o que está nessa mesa aqui. Quer me entender? Mas vamos lá. Primeiro ponto, o tesouro. Repita comigo, tesouro. Esse seria o plot twist, tá? Jesus fala primeiro do tesouro e depois ele fala em sequência do coração. E o que isso nos mostra? Que o nosso coração, ele não escolhe livremente para onde ele vai. Nosso coração não escolhe livremente para onde ir. Nosso coração é atraído. O teu coração, ele não escolhe para onde vai. Existe uma atração. O coração, ele tem... É como se fosse um imã. Ele é atraído por aquilo que a mente disse que é tesouro. Quem entende? O coração é atraído por aquilo que a tua mente disse que é tesouro. Tem um imã. Se o meu tesouro é esse computador, o meu coração, ele orbita. Só que assim, orbitando ao redor do tesouro. Quem me entende? É assim que funciona o teu coração. O teu coração, ele é atraído pelo tesouro que a tua mente disse que era tesouro. Podemos ver duas pessoas na mesma cidade, numa mesma família, numa mesma casa, no mesmo ambiente, e estarem de mundos completamente diferentes. Por quê? Porque o tesouro é diferente. Podem morar na mesma casa, mas o seu mundo é diferente. Por quê? Porque o tesouro dessa pessoa é diferente dessa pessoa aqui. Elas estão orbitando, cada um naquilo que acha que é o seu tesouro. Por quê? Porque um coração nunca é neutro, um coração nunca é vazio. Com todo respeito e graça, não existe neutralidade no Evangelho. Não existe ser neutro no Evangelho. Ou você é um servo de Cristo, ou você não é. Ou você é um cristão, ou você não é. Ou você é um filho obediente a Deus, ou você não é. Não tem o meio termo, não tem o em cima do muro. E eu vou te contar uma opinião própria minha. Eu não creio que em nada existe neutralidade. Nada. Mas isso aí é uma conversa para tu pagar uma pizza. Brincadeira. Tomar um café. Eu não acredito em neutralidade em nada. Nem no campo espiritual, nem no carnal, nem nada. Nenhuma área da vida eu creio na neutralidade. Mas enfim. No Evangelho, voltando, no Evangelho não existe neutralidade. No coração não existe um coração que é neutro. Coisas boas, coisas importantes podem se tornar o seu tesouro. Porque, e mesmo assim, o problema não é amar coisa errada. O problema é tornar uma coisa boa o teu tesouro. Aqui está o problema. Porque o teu tesouro e o meu tesouro pode ser algo bom. Mas se é algo bom e não é Cristo, automaticamente vai se tornar um senhor. Agora tu já entendeu a pregação, né? Porque pode ser algo bom. Só que esse algo bom pode se tornar um tesouro. Vamos continuar. Quando isso acontece, colocamos algo bom no centro, colocamos algo bom como prioridade, automaticamente toda a tua vida está se movendo por causa do teu tesouro. Eu já trabalhei, eu fiz uma reforma na minha casa muitos anos atrás. Enquanto eu estava reformando a minha casa,
tudo o que eu fazia, eu pensava na reforma. Quando caiu o salário, quando eu era chamado para pregar o final de semana inteiro, porque final de semana era o tempo que eu conseguia de dar um investimento lá na casa, que eu trabalhava, né, das 6 da manhã até 6 da tarde. Então toda a minha vida eu movia olhando para minha casa. É ruim reformar a casa? É ruim, irmão? Claro que não. Mas a casa começou a se tornar o meu tesouro. Então tudo que eu fazia, eu pensava no quê? Na casa. Na casa. Porque a casa acabou tornando meu tesouro. A maioria aqui já casou, fez uma festa de casamento. E aí o que acontece na festa quando tu começa antes de casar? Começa a economizar. Tudo que tu faz está em torno do... Quem me entende? O nome disso é tesouro. E ocupa o lugar de Cristo, mesmo sendo bom. Estão entendendo? Vai dar um probleminha na nossa santidade aqui, tá tudo bem? Tem um problema na nossa santidade e vai ser exposto. Mas eu não tenho problema com isso. Vamos avançar, diga amém. Nós vamos avançar. Então todas as suas decisões começam a olhar para o teu tesouro. Vou tomar uma decisão, tu olha para o tesouro. Eu vou dizer, tipo, a minha vida. Às vezes eu tenho um chamamento, ó. Você não vai, você precisa estar, Marco, em tal lugar. Eu sou tentado ao quê? Olhar para o calendário. Eu sou tentado ao quê? Olhar para minhas finanças. Olhar para tudo antes de olhar para Ele. Para Cristo. A primeira coisa que tu olha para tomar decisão é o teu tesouro. É isso que eu quero dizer, mas eu não queria ser tão insensível. Primeiro olhar para Ele, obedecê-lo. Primeiro olhar para o Senhor. O Senhor quer que eu vá mesmo, Senhor? Senhor, imprime no meu coração se é para mim estar. Confirma no meu coração, Senhor. Só que o que a gente faz? Olha para a esposa, pergunta se dá para ir. Olha para o calendário para ver se não tem não sei o quê. Olha para o dinheiro para ver se tem dinheiro. Tudo isso o teu coração está orbitando. Só que eu vou te contar uma história. Jesus não tem neutralidade. Ou ele reina na vida de uma pessoa, ele não reina. Porque ele não divide trono com ninguém. Quem me entende? Eu sei, deu climão, mas nós vamos ficar muito felizes, tá, hoje. Nós vamos fazer uma festa aqui, nós vamos quebrar tudo. E hoje tá legal que a gente não vai suar tanto. Tá geladinho. Posso continuar? Diga amém. Eu vou continuar, deixa eu ir rápido, irmão, porque senão eu não vou conseguir acabar. Então Jesus não diz, toma cuidado com o dinheiro. Ele diz, toma cuidado com o tesouro. Porque é você que fez isso ser um tesouro. Você, irmão. Por quê? Porque o tesouro vai guiar o teu coração. O tesouro não é só aquilo que gostamos e veneramos tanto. O tesouro é aquilo que pergunta para o seu coração assim, ó, isso realmente importa? O tesouro sempre está perguntando para você. O tesouro sempre está se comunicando contigo. Importa? Ah, eu vou para tal lugar. Isso te importa? É verdade? O tesouro sempre está te perguntando, te abordando. Ele sempre está se comunicando contigo. O tesouro governa as suas decisões. O tesouro governa a sua percepção. O tesouro, ele governa a tua interpretação de toda a tua vida. O tesouro, ele governa a tua reação também. Ele governa a sua perda também. Ele governa a sua expectativa sobre o futuro. Como que tu vê o futuro? Não responda. Senão você pode se decepcionar cruelmente. Como você vê o futuro? Ali está o teu tesouro te dando uma lente do futuro. O futuro é assim mesmo, né? O Brasil só vai para baixo, é isso mesmo. Por que ele vê dessa maneira?
Porque o tesouro muda a lente do olhar. Por isso que o próximo, Jesus está dizendo assim, ó, o olho é a candeia da alma. Por que ele fala do olho depois do coração? Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, e onde está o teu coração, ali está fixado os teus. Vamos lá. O tesouro, para continuar, ele se torna o eixo de interpretação de realidade. Tudo que tu vê sobre realidade é o tesouro que mostra para você. É a maneira que você vê essa realidade. Por quê? Porque duas pessoas podem estar passando pela mesma coisa e responder diferente. Por quê? Por quê, irmão? Se duas pessoas distintas estão passando pela mesma coisa, um mesmo problema talvez, elas respondem diferente. Porque a maneira de ver é diferente. Mas por que a maneira de ver é diferente? Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Seguimos. O nosso coração é moldado e formado por Cristo. Amém. Por exemplo, se o meu tesouro é ser reconhecido, meu sonho é ser reconhecido. O que acontece quando eu receber rejeição? Tem pessoa que tem problemas sérios com rejeição. Só que não é porque ela foi rejeitada quando era na infância. Isso produziu, obviamente. Mas é que existe alguma parte dela que quer ser reconhecida. Então, amado, você sabe que a gente está um tempo no ministério e lidando com vários tipos de pessoas no ministério. E às vezes a gente fala assim, ó, a gente escuta muito disso. Pô, minha esposa não me reconhece. Meu marido não me reconhece. Querido, você não foi feito para ser reconhecido pelo teu marido e sua esposa. Você precisa estar firmado em Cristo na sua identidade. Porque se você está firmado em Cristo, está tudo bem. Não que você não deva reconhecê-los. Mas o primeiro reconhecimento está em Cristo, irmão. É que às vezes a gente coloca o casamento primeiro do que Cristo. E não é assim. Você me entende? Estamos colocando em ordem as coisas. Então, quando você é rejeitado, você abandona tudo. Por quê? Porque a intenção do teu coração é ser reconhecido. O tesouro não é apenas pecaminoso. O problema dele é que ele não é confiável. Coloca de novo lá, Zé, é Mateus 6,19. O problema do tesouro não é pecado. O problema é que ele não é confiável. Por quê? Porque o teu coração confia no tesouro. Por isso que tu toma as tuas decisões. A traça. Corrupção natural. Se o teu tesouro, tudo que tu toma decisão, a traça pode comer, irmão? Corrupção. Ferrugem. O que é ferrugem? Já é uma outra corrupção. É a corrupção com o tempo. Com o tempo, ferruja até chegar num ponto de desaparecimento. Então o teu tesouro, a natureza consome? O teu tesouro, o tempo consome? Ou o teu tesouro, ladrões arrombam? Ele pode ser... Ai meu Deus, Paulo quer me derrubar de novo. Deixa eu ver se eu anotei. Qual que é o ladrão? Eu estou num ladrão? A traça natural. A ferrugem eu falei do tempo, né? Ah, tá. O ladrão é perda inesperada. Se o teu tesouro pode sofrer uma perda inesperada... Estão entendendo, né? Não precisa desenhar não, né? Se aquilo que tu toma decisão pode ser afetado por esses três camaradas aqui, nós estamos com um problema no tesouro. Posso continuar? Irmão, nós vamos apertar muito forte aqui, tá? Só que assim, ó, tá tudo bem. Eu não tenho problema com mamão. Não tem problema nenhum.
Não tem problema com o senhorio. Por isso que eu falo abertamente. Mas nós temos que expor esse espírito, Otávio. Porque esse espírito, ele envergonha os crentes. Ele manipula. Ele machuca o coração dos crentes. Mas vamos continuar. Amém? Então, o evangelho te anuncia um tesouro que é verdadeiro, que é superior, que não é por imposição, mas ele é superior de todo valor. Ele é tão superior, esse tesouro que o evangelho nos mostra, a ponto do apóstolo Paulo dizer que eu considero tudo como perda. De tão superior de valor que é esse tesouro. Então não é uma simples renúncia que Jesus está falando. Jesus está falando de uma troca de tesouro, uma troca de senhorio, enfim. Aquilo como você vive, como você sofre, como você espera nas coisas. Tudo isso é formado por causa do teu coração e por causa de um tesouro. Seguimos, eu preciso acabar. Mateus 6:22. Olha só, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Vai. Mas se todos os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grande trevas serão? Ah, tá. Esse aqui é o próximo, tá? Então, o teu coração, ele vai definindo o tesouro, vai olhando para o tesouro, se enamorando. E ele começa a tomar forma. E ele começa a ver o mundo de outra maneira. Como eu já falei, pessoas vivendo numa mesma realidade, mas maneira de enxergar as coisas completamente diferente. Uma pessoa, por exemplo, né? Uma pessoa que ela é governada pela segurança material, como é que ela vê o mundo? Riscos, perda, instabilidade. E uma pessoa que é governada pelo Espírito, ela consegue ver provisão, ela consegue ver oportunidade, ela consegue ver cuidado. Nós estamos falando de coisas materiais, tudo bem? Vamos supor, a gente olha para o Brasil, com um olhar carnal tu vai desanimar. Diz que nós estamos num estado que glória a Deus. Mas uma pessoa guiada pelo Espírito, eu vou te dizer como é que vê pelo Espírito, tá? A situação do país. Uma pessoa guiada pelo Espírito, ela se alegra. Por quê? Porque é a oportunidade de ela manifestar justiça, é a oportunidade para ela estudar e se tornar, né, um vereador de bem, um prefeito guiado pelo Espírito Santo, um presidente guiado pelo Espírito Santo, porque está cheio de brecha aí, você não está vendo na televisão? Então isso não é uma notícia ruim para quem é guiado do Espírito. Pelo contrário, mostra que eu tenho que tomar a minha posição, tomar responsabilidade e representar o reino de Deus aqui na terra. Então nunca perdemos. Nunca perdemos. Se você é guiado por essas coisas da terra, com todo respeito, coloque o rabinho entre as pernas e vai morar na América. E vai morar no outro país. E aí vai descobrir que não mudou nada, porque o teu Senhor é uma mão. Que Brasil é Brasil? E tu levou o Brasil para lá. Você levou. Você entende isso? O problema não está externo. Nós temos um problema em nosso interior, existe uma guerra de governo em nosso interior. Só que já sabemos como que nós vamos vencer essa guerra, cara. Saul era rei, sim ou não? Davi foi ungido a rei. E naquele exato momento, tinha 2 reis em Jerusalém. Tinha 2 pessoas reinando ao mesmo tempo. Me mostra isso nos dias de hoje. Olha para mim, me mostra onde é que tem 2 pessoas governando ao mesmo tempo, a não ser o seu interior e o meu. É uma guerra.
É um Jacó e Esaú dentro de nós. É aqui. É aqui. Quem me entende? A realidade externa pode ser a mesma, mas a lente que muda. A realidade é a mesma. A lente que muda. Quem aqui já viu um microscópio? O vírus é o mesmo. Eles vão trocando o quê? E ele vai começando a ficar mais nítido, mais próximo. A realidade é a mesma, mas a lente vai sendo trocada. E começamos a ver a partir do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a palavra bons olhos, no original, lá do teólogo, significa simples, significa não dividido, significa generoso. É um olhar simples, não dividido e generoso. Por que uma pessoa tem uma vida confusa, distorcida, confundida? É enganado por qualquer coisa? Porque o tesouro está confuso. Está equivocado. Já esse olho que é corrupto, ele é invejoso, é corrompido. Ele é um olhar contaminado porque o tesouro está contaminado. Quem me entende? Um olhar contaminado porque o tesouro está contaminado. Se a pessoa tem um tesouro contaminado, tudo que ela olhar vai estar contaminado. Só que Jesus, ele prepara essa fala de tesouro e coração e olhos e alma para chegar aqui. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos mudar a versão, Azaf? Vamos ver. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem mais uma versão, Azaf? Vamos ver o que diz a outra. A outra acho que é dinheiro também. Tudo bem, volta lá naquela primeira versão, tá, Azaf? Fazendo favor. O ponto alto desse versículo que nós lemos aqui não é sobre dinheiro. Faz parte o dinheiro, mas não é sobre dinheiro. É sobre senhorio. Repita comigo, senhorio. Mamon significa riqueza personificada com um poder de confiança. Mamon significa riqueza personificada com poder de confiança. Então não é só uma riqueza. É algo que você coloca a sua confiança. Porque é o teu ter. Então, Mamon é isso. Por isso que ele é chamado de Senhor. É aquilo onde alguém deposita uma segurança, onde é depositada a estabilidade da sua vida, onde é depositado o controle da sua vida. A palavra Mamon sempre existiu. Mamon era algo que se tinha. Jesus muda essa palavra, ele muda o sentido dessa palavra. Ele começa a dizer que agora você é um senhor. Mamon é uma palavra que sempre existiu, tá, amados? Para grego, mamon era o cofrezinho que eles escondiam o dinheiro. Tipo, sobrou um dinheiro esse mês. Coloca lá no mamon. Porque era uma parte da casa que era escondida, eles colocavam o dinheiro lá. Então, quando eles escutam sobre mamon, eles pensaram o quê? É o meu cofre lá em casa, é onde eu boto meu dinheiro. Aí Jesus começa a dizer assim, não, eu não estou tratando esse mamon como cofre na tua casa. Eu estou dizendo que ele é uma pessoa agora. Eu personifiquei o mamon. Redobre atenção aqui. A palavra Satanás sempre existiu. Opositor. Sempre existiu. Só que Jesus personificou ela.
Sempre existiu a palavra Satanás. Só que ele deu um outro sentido a essa palavra. E a palavra mamon é o cofrezinho escondido. Então, mamon agora não temos mais ele. Mamon agora é alguém que nós servimos. Se tornou um senhor, alguém que serve, não o que eu tenho. Por isso, mamon é tratado como um rival. Mamon é tratado como segurança. Mamon é tratado como provisão, estabilidade, identidade, poder. E agora, nós vamos mudar o coração dessa mensagem. Até agora foi a má notícia. Mas agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Amém? Obrigado pela sua empolgação para receber a boa notícia. A boa notícia é que mamon não possui riqueza. Mamon não tem nada. Por que eu estou dizendo isso? Por causa de Ageu 2:8. Mamon não possui nada. Tanto a prata quanto o ouro pertence a quem, irmão? Mamon não possui riqueza nenhuma. Mamon é pobre. Mamon é nu. Mamon é miserável. Ele não tem nada. Glória a Deus. Eu estava esperando alguém que entendeu. Mamon não possui nada, meu irmão. Pobre. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ele não tem poder nenhum. Toda a riqueza pertence a Deus, pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é, além de ser fonte, Deus é proprietário de todas as coisas. Acho que agora está aí. Deus é proprietário e fonte de toda a riqueza. Deus é proprietário de tudo. Mamon não cria riqueza. Mamon não possui riqueza. O que Mamon faz? Usa o recurso de Deus para tentar governar o coração humano. Porque ele não tem nada. Só que ele precisa do recurso para poder manipular. Entenderam ou não? Como ele é pobre, ele precisa de algo de Deus. Ou melhor, olha para mim aqui. Eu não tenho problema com mamon. Mamon quer. Para ser bem, até as crianças vão entender. Cachorro na rua, se passar, ele vai entender. O que mamon quer? Mamon quer que todo recurso que chega até você, você acredite que é seu. É isso. É isso que ele quer. Que você entenda que aquilo que você tem é teu. E não do Senhor, e nós somos mordomos do Senhor. É isso que ele não quer. Se você entender a mordomia de Deus, amado, meu irmão, mamon não vai suportar. Mamon quer governar o coração humano. Mamon precisa de recurso para se tornar senhor. Sem recurso, mamon não tem poder de sedução. Ele precisa do poder de sedução. Ele precisa dizer: esse fruto, se tu comer, vai ser igual a Deus. Esse fruto vai te dar o entendimento do bem e do mal. Ele precisa de um recurso que não é dele, para seduzir você. E aí aquele recurso vai se tornar o teu tesouro. E aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E aonde está o teu coração, tua maneira de ver atingida. E aí que tu começa a ver a partir do teu tesouro. Agora está entendendo? Está entendendo que tem um Satanás na sua cabeça querendo te manipular? Agora vamos lá no Pedro.
Não é que você está endemoniado, mas existe dentro de você um pensamento opositor que se opõe à ordem do reino de Deus. E o nome disso é Satanás, tá? Por isso que nós temos que sai daqui, Satanás. Sai daqui, está me tentando, Satanás. Neutralidade de senhorio não existe. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve a Mamon. Jesus em nenhum momento vai dizer que tem 3 opções. Ele sempre vai dizer, ou é Deus, ou é Mamon. Teu coração, ele está dizendo, teu coração está servindo alguém. Quem? Ou Deus, ou Mamon. Não tem outro. Não existe outra, não tem outra opção. Isso aqui, tu viu que tem um problema na nossa santidade? Tem um problema na nossa santidade. Qual? Sou guiado pelo diabo. É isso que está sendo. E outra, a gente não vai... Ai, cara, nossa, vamos ser guiados pelo... Não. Esse espírito miserável tem que ser exposto. Olha aqui para mim. Vou falar uma coisa pessoal. Espero que você entenda. Uma vez eu fiquei pensando assim, a gente está passando um momento muito difícil financeiramente. Não pode, cara. A gente olha o culto, as pessoas estão bem, está todo mundo bem, as casas avançam, todo mundo avança, e a igreja não vai. Sabe? Tu olha para cá, tá bem. Tu olha os irmãos, estão prosperando e aleluia. Eu falei, o que acontece? Pô, e eu fiz uma pergunta que eu fui muito ousado, acho que não fui eu que fiz, foi o meu espírito. Que eu fiz uma pergunta assim, por que Mamon governa tanto essa comunidade chamada base? Por que, Deus? E veio impressamente clareza no meu interior. Sabe o quê? Marco, Mamon conhece o chamamento dessa comunidade. Só que eles não conhecem. O problema é que eles não conhecem, porque se eles conhecessem, isso não iria acontecer. Mamon sabe do que essa casa porta. Mamon sabe que se essa área destravar, Camboriú, Santa Catarina, Brasil e nações vão ser afetadas pela graça que essa casa aqui carrega. Só que Mamon sabe disso. Quem não sabe é nós. Por isso que, em vez de correr, engatinhamos. Estou muito livre para falar, tá tudo bem. Sabe por que eu sou livre para falar? Uma que minha esposa está aqui, e hoje está bem legal, que tem minhas 2 cunhadas aqui, meu cunhado Samuel está aqui. Conhecem a nossa casa, sentam na nossa mesa, desfrutam da nossa casa, nós desfrutamos da deles também. E sabem que eu não manipulo, não sou bandido, não sou ladrão. Não sou apaixonado pelo dinheiro. Por isso que falo de Mamon tranquilamente. Eu não tremo para ele não. Pelo contrário, eu esmago. Ah, você não é para esmagar, agora eu vou esmagar. Em vez de só o dízimo, toma aqui, ó. Pega. Eu esmago. Se o coração querer olhar para... Ai, mas tem uma conta aqui, amanhã vou passar necessidade. Amanhã é Mamon. Eu adoro quando o Mamon fala que amanhã vai ter. Toma aqui, ó. O controle da minha casa é de Cristo. O controle da minha casa é Cristo que resolve. Se é amanhã, se é depois, se não é. É esmagado, irmão. Se vem uma coceirinha, eu já... Não tem. Coração sempre está servindo alguém. Não existe neutralidade espiritual. E deixando claro que eu não estou pedindo para ninguém ofertar. Você vai se virar você e o seu Senhor. Eu não estou pedindo nada. Por favor, não vem... Irmão, se cair Pix na minha conta hoje, pastor, que palavra benção, vou te dar um Pix, com todo respeito. Se eu não te devolver, eu vou mandar direto para a igreja base ou para qualquer lugar que Deus me mandar. Então, calma os teus ânimos, entenda. Porque sabe o que acontece? Toda vez que a gente libera uma palavra, sempre tem alguém empolgado. Tome. Não é isso, cara. Não é isso, amado. Eu sei que tu quer responder, mas calma. Vamos respirar nessa mensagem? Aí amanhã tu vê? Não se empolga, não.
Eu já me empolguei tanto quando eu escuto. Quando eu entendi isso a primeira vez, alguns anos atrás, pensa na empolgação. Tipo, eu já peguei o celular, calma, cara. Já peguei o celular, agora eu vou explodir o mamão. Eu vou explodi-lo, eu vou dar tudo, eu vou dar o MacBook, eu vou dar tudo. Eu vou jogar o celular. Calma, amado. Respira. Tudo bem? Não se empolga, vamos andar no Espírito. Então, na verdade, sempre teu coração está servindo um sistema de confiança. E Jesus chama esse sistema de confiança de mamon. Quem me entende? Então é um conflito de quê? De segurança. Mamon e Jesus é um conflito de segurança. É um conflito de confiança. É onde está a tua confiança. Mamon não é dono de nada. Ele apenas se torna senhor usando o que pertence a Deus. O coração do homem sempre terá um senhor. Sempre. E como é que o coração de Mamon, agora nós vamos entrar em choque, tá, amado? Amém? Como é que o coração de Mamon funciona? Como que ele funciona? Qual que é a matemática dele? Qual que é o fluxo de Mamon? Reter, garantir e depois, talvez, se sobrar, repartir. Olhem para a mesa da ceia. Agora olhem aqui para mim. Qual que foi o problema de Corinto? Qual que foi o problema de Corinto? Comiam, depois de comer, a sobra eles repartem. Isso aqui está revelando algo espiritual, amado. Não tem a ver com isso aqui. É algo no espírito. Corinto comiam, depois repartiam. Comiam, depois repartiam. Agora vamos voltar comigo mais um pouquinho. Lá em Gênesis. O que a Eva fez com o seu marido? Comeu. E depois o que ela fez com ele? Tu acha que Corinto aprendeu com quem? É isso que a serpente quer. Coma. Se sobrar, reparta. Mas o que o nosso Senhor Jesus fez? Pão comido ou pão partido? Isso é a maneira de Mamon funcionar. O que eu faço? Eu vou atrás do meu. Vou ficar seguro. Porque aqui é onde está o meu tesouro. E aí talvez depois eu reparta. Paulo não está corrigindo um erro social. Não tem a ver com um erro social, tem a ver com uma exposição de um espírito infernal. Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Não é comer antes somente, é tomar para si mesmo. Isso é Mamon operando não somente na tua casa, mas operando na igreja. Por isso que a gente está expondo esse espírito que é miserável, espírito nojento, que nos envergonha. Eu já fui, olha só, eu não tenho problema em falar com isso, tá? Eu já fui envergonhado por Mamon. Diversas vezes fui envergonhado por ele. Porque quando é exposto a palavra da verdade, em vez de eu dizer, Senhor, atravessa esse coração com a tua verdade, eu ia para casa, meu Deus, preciso mandar uns R$100 para o meu pastor. Igual um pobre coitado, sendo humilhado por esse nojento. Quando chegava no momento de oferta, irmão, eu estou dizendo de mim. Na hora de ofertar, irmão, não tem problema de falar de oferta, de dinheiro, de nada disso. Isso faz parte do reino de Deus. Se alguém te enganou, se alguém te roubou, meu irmão, é mentira. Isso é o diabo. Mas isso é maravilhoso. O reino de Deus cresce, o reino de Deus avança. E aí sabe o que acontece? Eu me tornei um pastor. E aí quando eu me tornava um pastor, eu queria dar a palavra de oferta. Quando eu falava a palavra de oferta, aquilo que eu falava era incoerente à minha vida. E aquilo, quando eu chegava em casa, me maltratava. E era uma mão me apertando, me humilhando.
E o mamão me chamava de coisas que eu não era, cara, não era parte da minha identidade. O mamão me chamava de egoísta. Oi, seu egoísta. Oi, cara, a casa tá panelada, né, Marco? O carro é top. Você não consegue dar um pila para uma pessoa da congregação que está passando necessidade. Você não consegue mandar um dízimo para o teu pastor, para o teu líder. Marco, você pede aumento para continuar mais arrogante. Você quer aumento, Marco? Essa palavra que eu falei esses dias aqui foi para mim, cara. Para que você quer mais dinheiro? Para que você continue sendo guiado por mamão, Marco? Você nunca vai prosperar, porque eu não tenho o teu coração. Prosperidade é a liberdade de a gente poder ir em qualquer lugar para obedecer ao Senhor. Isso é prosperidade. Liberdade para obedecer ao Senhor. Marco, amanhã tem que ir para Moçambique. Mamão não vai dizer. Eu vou olhar, as minhas finanças vão estar bem administradas. Não preciso pedir nada para ninguém. E eu vou obedecer ao Senhor. Isso é prosperidade. Marco, amanhã tem que estar na Coreia. Não tem problema. Amanhã nós compramos a passagem e vamos com uma mão na frente e outra atrás, mas não tem problema. Sabe por quê? Porque eu sou livre do governo de mamão. Livre para poder obedecer, livre para poder avançar. E depois com o tempo, Otávio, dia após dia, anos após anos, a gente foi recebendo pessoas sendo humilhadas por mamão, tristes, querem fazer alguma coisa, são enganadas por ele. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu tinha tanta vergonha, ganhava bem, cara. Tinha tanta vergonha disso, que no outro dia, eu lembro uma vez que estava fazendo um banheiro lá onde nós congregávamos, naquela do balneário lá em Balneário, isso no centro, na congregação do centro. Eles estavam fazendo um banheiro na época. Eu não dava R$1, ganhava super bem, talvez ganhava mais do que todo mundo que estava naquela simples congregação. Eu ia lá querer ajudar a sentar tijolo. Isso o que é? O que é isso? Desculpa. Em vez de se render ao Senhor e dizer: tudo é teu, pega, tudo é teu. O que precisa, Senhor? Eu quero me render por completo. Eu queria limpar banheiro. Por quê? Porque limpar banheiro parecia uma oferta. Não é isso, irmão. Não seja enganado por você mesmo. Seja liberto. Eu sei que é difícil, cara. Meu coração está tremendo porque Marco não teria coragem de falar isso em público. Marco não tem coragem de falar isso, mas eu sei que o meu espírito está convicto. Estou convicto daquilo que vi. Por isso sou livre de falar. Sou livre de mamão. Sou livre das trevas. Meu coração é livre. Não amo dinheiro e não tenho anseio por ser rico. Sou livre, já sou rico. O tesouro que eu tenho está reservado no céu. Desculpa, porque realmente Marco não tem a mistura mental para falar sobre essas coisas. Jesus é o pão partido. Ele nunca operou pela lógica. A lógica é o quê? Faço tudo isso, depois o resto eu dou para o Senhor Jesus. Jesus nunca operou dessa maneira. Mamão come primeiro. Mamão se garante primeiro. Se sobrar mamão, ainda deixa tu ser um pouquinho generoso para você conseguir dormir alguns 2 ou 3 dias. Eu sei o que é ser humilhado por esse demônio. Eu sei o que é ser humilhado por esse demônio. Meu coração já acreditou que todo pastor era ladrão. Meu coração já acreditou que toda igreja é má, era ruim, queria manipular. Já acreditei nisso, irmão. Já acreditei e recebi pastores que vieram de igreja que fecharam. E recebi filhos de pastores. Recebi pastores. E recebi ex-pastores a serem irresistíveis. Todos feridos nessa área.
E às vezes eu falava, Deus, como é que pode? Ele veio de uma igreja que fechou por causa de dinheiro, mas ele não consegue ofertar R$1. Aí eu já consegui entender por que fechou. Eu já entendi por que fechou a instituição. Porque Marco não era generoso. Se Marco não é, todos os filhos ao redor de Marco nunca será. Aleluia. Aleluia, Charles. Que maravilha, Charles. Jesus dá graça antes, depois reparte, depois entrega, depois multiplica. Uma das maiores experiências que eu tive no meu coração, no meu espírito, foi um dia que eu peguei esse pão e olhando para vocês eu rasguei. Eu não sei nem o que foi impresso no meu espírito ainda, nem a minha mente conseguiu discernir. Mas quando eu olhei, eu rasgando o pão, cara. Quando algo ainda é meu, Cristo não é plenamente Senhor. Se existe algo na sua vida que é teu, significa que Cristo não é Senhor na sua vida ainda. Porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Nós administramos e multiplicamos, porque tudo é do Senhor. O pão chega para o Senhor dá graça. Porque o pão chegou nele, cara. O pão chegou nele, cara, ele dá graça. Depois que o pão chega em Cristo, tudo é repartido. Sabe, você lembra em Atos? Eu tenho mais 20 minutos, tá, meu? Olha que felicidade que eu tô, que tem mais um ponto. Eu vou tranquilo. Chegou um momento em Atos que as pessoas começaram a dar seus bens. Lembram disso? Dava o terreno, dava carro. E nos dias de hoje, existem cultos que promovem isso. De todo o coração, tá, gente? De todo o coração, tá? Eu não concordo tanto com isso. Lógico, se o Senhor te direcionou de dar um carro, já dei carro. Já dei oferta alta, tá? Já dei oferta alta. Sei como é que é. O Senhor direcionar a dar uma oferta alta. Talvez alta para mim, né? Talvez para alguém aqui não seja tanto. Mas eu sei quando o Senhor direciona. E aí eles começam a dar carro e um monte de coisa, sabe? Só que não faz sentido com Atos. Por que eles davam tudo em Atos? E agora tu não é para tu dar, né, irmão? Não vai querer jogar chave aqui que nós vamos te dar um bufete. Vai pagar esse carro, cara. Quer dar o carro. Chega lá, Pan-Americano, pô, tá de brincadeira. Só depois você passa lá em casa e quer entregar outra coisa. Quando vê a Bíblia. Meu Deus. Olha só. Aí o que aconteceu? Veio pessoas do mundo inteiro. Veio a Nathalie da Espanha. O Rafa veio da Polônia. E começou a vir pessoal. E eles aceitaram a Jesus. Amém? Eles receberam a Cristo e se arrependeram. E daqui a pouco eles podem, se tu ler a Bíblia, eles vão dizer assim, ó, e agora o que nós faz? Eles começaram a se perguntar o que nós faz agora, nós somos crentes. Para que esses irmãos não voltassem para o seu país sem entender o que é Cristo, precisou que eles ficassem mais dias ali. Só que agora imagina você em outro país. Você tem que ficar mais dias. Só que aqui acabou. O hotel acabou já fez check-out. Tu estava ali no Atos 2 já com as bagagens. E eles precisavam abrigar essas pessoas. E para abrigar essas pessoas, muito provável uma pessoa. Eu tenho uma propriedade. E o outro, eu tenho um carro porque esses aqui, eles estão meio longe. E esse, eu tenho tanto. Eu tenho tanto. Eu tenho tanto. E eles começaram a reunir essa administração para quê? Para que mantesse o mundo inteiro aos pés dos apóstolos por mais alguns dias. E esses dias eles começaram a entender.
Porque se eles fossem para suas casas sem entender o evangelho ia tornar uma loucura. Eles precisavam entender o que aconteceu dentro do interior deles. Então precisou dessa maneira. Quem está me entendendo? Precisou dessas ofertas ousadas para que retesse o povo até que o povo entenda e depois libere o povo. Você está me entendendo? É lindo, né, quando tu consegue ver atos dessa maneira. Por isso que, respeitosamente, irmão, eu não creio tanto naquela parada, dou o carro e daqui a pouco o outro dá o carro, o outro dá o carro, o outro dá a moto, o outro... Não estou criticando, mas não é para manter as pessoas no entendimento de Cristo. É para suprir uma necessidade. Não faça isso. Não faça isso. Não dê um carro para uma pessoa só porque ela não tem. Dê um carro para uma pessoa porque Deus mandou. Mas pastor, Deus mandou dar um carro para essa pessoa, ela tem 3. Dê o carro. Não nos movemos por necessidade, e sim por propósito. Agora a gente consegue ver que o problema nunca foi dinheiro. Que o problema que nós enfrentamos é de senhorio. Agora nós vamos entrar em outro desdobramento da mensagem. Se nós ficamos felizes agora por localizar o mamão querendo nos manipular, e banana para ele, né? Agora é fácil. Cara, é fácil vê-lo. Na hora que ele vir, fala, tu tá pirado, né? Tu não tem nada, tu é um Zé Ninguém, e tu quer pegar as coisas de Deus para me manipular. Aí tá de brincadeira. Aí você me quebra. Qual que é a solução que Jesus apresenta? Asaf, abre Mateus 6, o 25. Abre o 24, Asaf. Só para eles não se perderem. Olha o 24. Ninguém pode servir as dois senhores, pois o odiará. Oh, amado, na boa, com toda a graça do mundo, quando a gente é manipulado por mamon, eu tenho certeza que ninguém aqui nunca falou em alta voz, nem em pensamento, eu odeio Deus. Você já fez isso? Muito provável não. Só que às vezes a tua vida grita isso. Quando você entrega o seu senhorio para mamon, odiará um e amará o outro. Está entendendo que não tem a neutralidade? Quando o mamon governa a sua vida, aquilo que você vive, odeia Deus, por mais que você venha na igreja. Por mais que você ache que sirva a Cristo, não sei. Amará o outro ou se dedicará a um. Ninguém quer se desprezar Deus, gente. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ô mamão. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Não, nem continua. No final nós vamos ler tudo. Nem continua. Qual que é a solução que Jesus tem para aquele que está sendo escravizado por esse maldito? A solução é apresentar a paternidade de Deus. Por quê? Porque não é somente apresentar um pai, na verdade. Na verdade é você voltar a se comportar como um filho. Jesus diz, não pode servir a Deus e a mamon. E depois ele não entra sobre finança, ele não começa a falar de finança.
olha para mim. Jesus fala que não pode servir a Deus e a Mamon. Logo em seguida, ele não trata sobre finança, amado. Ele não trata sobre dinheiro em seguida. Em seguida, ele começa a tratar, sabe o quê? A sua ansiedade, a provisão que você achava de onde vinha. Começa a mexer na sua identidade. Ele não dá uma lista de o que fazer com o Mamon. Ele começa a dizer para você onde você tem ansiedade, aonde tem uma crise de identidade em você, aonde você não confia em Deus ainda. É isso que Jesus está fazendo, revelando o quê? Revelando o Pai. Por quê? Porque o Pai é a fonte de toda a provisão. Se Deus é Pai, não buscamos seguranças em Mamon. Se Deus é Pai, não faz sentido buscar segurança em Mamon. Ainda nós precisamos da humildade de uma criança. Olha aqui, olha para mim. Nós precisamos da humildade de uma criança. E nós precisamos da maturidade de uma criança também. Porque uma criança... O Heron está com quanto? Já tem? Ele tem 1? O Heron está se comportando como uma criança de 1 ano, Elisana. Então ele é maduro. Porque ele tem 1 ano. E ele se comporta como uma criança de 1 ano. Só que Marco tem 38. Ele atingiu uma maturidade de 1 ano. Porque ele comporta como uma criança de 1 ano. E eu? Talvez, irmão, aquela salinha está repleta de gente madura, enquanto os imaturos estão aqui, pregando e ouvindo. O Pai é a fonte de toda provisão. A segurança é o Pai, não é Mamon. Eu nunca vi a minha filha dizendo para mim: pai, quanto tem na conta esse mês? Eu nunca vi a minha filha olhar para mim e dizer: pai, foi pago todas as contas, pai? Nunca, nunca e nunca. Nós vivemos uma vida missionária já faz muitos anos. Quando a nossa geladeira ela esvazia, meus filhos já são treinados, ficam felizes, porque a Amanda limpa para que venha a próxima compra. Porque eles nunca, nunca, nunca confiaram em Mamon. É isso que uma criança faz diante do Senhor. Coisa boa é você chegar no trono da graça com esse coração, como uma criança. Número 2. E eu tenho 14 minutos. Bem aproveitado, 14 minutos faz um estrago. É ou não é? Imagina num jogo de bola, botar um 14 minutos o Messi. Dá problema sério, hein? Só que eu tô meio Gabigol, você não sou o Messi, né? Eu vou tentar fazer o que dá, tá? Meio Obina. O Pai conhece nossas necessidades. Jesus diz: que palavra é essa? O vosso Pai sabe do que precisa. A ansiedade perde a força quando sabemos esse sentimento do nosso Pai. Um coração ansioso não suporta quando você conhece o Pai. Quando conhece o Pai, tudo perde o sentido. Não sei se isso já aconteceu contigo. Mas uma vez eu apanhei na escola, irmão. Mas apanhei, tá? Aí na hora de ir embora, o menino, ei! Aí me xingou lá, né? Eu fui olhar para trás, ele jogou uma pedra e pegou na minha cabeça. Aí o meu olho meio que ficou roxo aqui. Nossa, eu devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos.
Eu, aham, vem. Eu com o olho aqui caído. E eu fui, pensa um piá brabo. Eu fui embora marchando. Chorar nada. Fui marchando. Falei, se esse piá atravessar na minha frente, a telha que ele tacou no meu olho, eu vou fazer engolir. Que era uma telha. E aí eu cheguei em casa, super machão. A escola na minha rua, né? Mário Garcia. Só pulava o muro ali. Cheguei em casa, abri o portão. Quando eu olhei a minha mãe e o meu pai. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. O que aconteceu comigo? Quero ver quem é. O que aconteceu comigo? Comecei a chorar, depois eu apanhei. Mas antes de apanhar eu comecei a chorar. Por quê? Por quê? Uma vez uma mulher estava vindo na BR com seus filhos. Ela sofreu um acidente. E ela parou na beira da BR com seus filhos. E não tinha outra pessoa para ligar, a não ser o apóstolo Luiz Hermínio. E aí ele foi lá atender essa mulher. Ele foi lá atender ela. Fica aqui comigo até o meu marido chegar. Tava tudo bem, tava já rindo e com o Luiz Hermínio, né? Piada certa. Todo mundo rindo, já brincando, o carro ali, tudo bem, capotado. Tá, tem seguro, tá tudo bem. De repente, quem que chega? O pai. Na hora que o pai chega, todo mundo rindo, correm em direção a ele. Se abraçam e começam a chorar. Por quê? Toda vez que eu chego de viagem, tem imagens na minha cabeça que nunca eu vou esquecer. Mas às vezes eu fico 9, 10 dias fora. E tem uma imagem muito forte na minha mente. Que aí eu tô chegando. Aí normalmente a Amanda vai me buscar. Ou alguém de vocês já deve ter me buscado algumas vezes. Eu acho que eu fiquei uns 7, 8 dias, não foi tanto. Eu tava vindo assim, aí eu olhei lá pro vidro. O vidro lá em cima. E tem uma cena que marcou meu coração. A minha filha estava com as duas mãos no vidro, olhando para mim e chorando. Por que ela estava chorando? Se eu estava chegando. Por que eu estou falando isso? Porque essas sensações naturais, é a que nós sentimos quando nós encontramos o Pai Celestial. Choramos, não sei nem porquê. Mas nós abraçamos. Porque a gente sabe que ali toda fonte de confiança está ali. Hoje é dia das mães. Tem alguém aqui que não tem mãe? Hoje é dia das mães. E o Senhor, respeitosamente, já perdeu a mamãe? Tem uma coisa que é inevitável. E no dia das mães? Tem coisa que é inevitável. Que é a saudade. Ela vai durar para sempre. Mas tem um consolo. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Irmão, com toda graça do mundo e respeito à sua mamãe. Mas temos mães, na igreja tem mãe, tem pai, tem irmão. Porque o Espírito Santo preenche todo vazio. Todo vazio. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Preenche tudo e todos. Você me entende? Essa realidade, você me entende? Então o Pai é a fonte de toda a confiança. Por isso que nós chegamos ao trono da graça e sentimos confiança. A gente está chorando, nem sabe por quê, mas a confiança está ali. Quando a gente vê um pai, sim ou não? Brinca.
sentimos confiança. Porque no reino de Deus tudo é completo. Mas por causa do pecado perdemos essas pessoas por um período de tempo. Por um período de tempo. O Pai cuida da criação, sim ou não? Quanto mais o Pai veste os lírios, o Pai alimenta os animais. Quanto mais não vai nos vestir e nos alimentar, que somos seus filhos. Mamon ensina a controlar, paternidade ensina a confiar. E para finalizar, filhos buscam o reino, não segurança. Filhos buscam o reino em primeiro lugar, não segurança. Por que a gente não busca segurança? Porque somos livres de mamon e confiamos no nosso Pai. Eu tenho 6 minutos. Coloca lá, Azaf. Mateus 6:25 agora. Vamos ler de pé, tudo bem? A banda pode ficar, quando a gente acabar de ler, a banda sobe, tudo bem? A banda vai ler aí embaixo. Mamon não nos controla mais. Mamon não nos governa mais. Somos livres desse espírito podre e imundo. Ele não nos humilha mais. Deixa eu ir com vocês. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Mamon não consegue suportar essa verdade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Nós não temos esse poder, nós não temos essa soberania. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo... Lembrando que o que me comove nesse texto é as pessoas que estavam ouvindo. Aquelas pessoas estavam com medo de largar suas nações para ir pregar sobre Jesus, cara. Aqueles homens estavam diante de uma disrupção de vida gigantesca. Eles tinham algo muito grande para abandonar. O que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Pois os gentios é o que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai celestial de vocês sabe que precisam... Troca a versão aqui, Azaf, fazendo um favor. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Não vai atrás disso, irmão. Não vai atrás disso, irmão. Mas seu Pai celestial já sabe do que você precisa. O Pai celestial consegue ver o lugar mais escuro do teu coração, a qual você não conhece. O lugar que às vezes nós escondemos das pessoas, escondemos da nossa esposa,
escondemos quando estamos sozinhos em casa, mas do Pai Celestial nada podemos esconder, porque o olho dele penetra o profundo da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. Nada pode ser escondido dos olhos do Senhor, e Ele conhece o que nós precisamos, não o que você quer. O Senhor não conhece o que você quer, o Senhor conhece o que você precisa. Porque no nosso olhar queremos ouro e prata para poder seguir mais um dia, mas o Senhor fala: não, o que você precisa, aquilo que eu tenho eu dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. E Mamon não está suportando esse ambiente. Estamos leves, Otávio. Mamon não governa a nossa casa. Já governou e já humilhou muita gente. Já me humilhou muito. Já me pegou com vários boletos em cima da mesa. Eu vendo: nossa, você é um péssimo administrador. Mamon me chamando dessa maneira. Não existe nada melhor do que no fim da sua vida o Senhor te chamar de fiel. Eu não quero ser chamado: o pastor Marco era um profeta, era um mestre, era um... Com todo respeito, um pouco me importa, tá? Mas aquele dia, sabe, meu irmão? Sabe o grande dia? Nós chegar diante do Senhor e dizer assim: está aqui Paulo das Neves, meu filho amado e fiel. Busquem, pois, a segurança, a instabilidade. Não. Tudo isso vem depois de buscar o reino. Depois que você busca o reino, a boa administração vem. Depois que você buscar o reino, a multiplicação financeira vem. Depois que você buscar o reino, todo o recurso que você precisa vai ter, irmão. Só que precisa estar em ordem. Não tenta salvar a tua vida e tua casa. Não tenta. Eu já fiz isso. E eu comprometi a minha casa, porque tentei salvá-la com dinheiro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amado, como que nós vamos buscar o reino? Com um Mamon falando no nosso ouvido e nos humilhando. Como que o reino vai ser o primeiro lugar? Se nós estamos sendo humilhados por Mamon, irmão. Uma pessoa que quer buscar o reino de Deus, ela precisa se livrar do senhorio do Mamon. Ela está livre, amado. E o Azaf mandou eu ler. Quer que eu leia assim, Azaf? Gostei. Que ousado. Seja assim, Azaf. Seja assim. Olhe para o seu pastor e fala: leia. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Tem mais, Azaf? Não, aí já... Foi Jesus, cara. Vou te fazer uma pergunta. Responda com um amém quem vai entender essa pergunta. Estás preparado para viver poderosamente nas mãos do Senhor? Estás preparado? O Senhor vai te levar em lugares que você não acredita. Não pense em nações. Pense na onde Ele quer te levar. Não pense: vai entrar. Não. Pense aonde Ele quer te levar. Você vai ser carregado pelas mãos do Senhor. Você vai carregado. Mamon nunca mais vai dizer o que tu vai fazer com a tua casa e com a tua vida.
Nunca mais. Na hora de obedecer o Senhor, o mamão não vai descer. Nunca mais o mamão vai dizer: não faz isso. Nunca mais. E se ele disser, não obedecemos esse espírito imundo. Somos livres. Amados, prepare-se. Eu digo isso, essa palavra, olha aqui para mim antes da banda subir. Essa palavra para uma pessoa que ela quer ser rica, ela tem uma interpretação errada. Mas num coração de discípulo, essa palavra, irmão, sabe por quê? Porque pode ser que tu não ganhe um aumento amanhã, mas aquilo que você recebe, você vai saber multiplicar. Pode ser que amanhã você não ganhe nada. Pode ser que no próximo emprego você ganhe menos. Aí tu vai falar com o Sérgio, porque o Sérgio sempre faz isso. Ou seja, a vida inteira tu faz isso. Toda vez que o Sérgio sai do emprego para ir para o outro é para ganhar menos. E lá no outro emprego, não dá um ano, ele ganha, meu Deus, 2, 3 aumentos no ano. O que acontece, né, Sérgio? Tem que contar para eles o segredo. Tu tem fé, hein, cara? Chega lá ganhando, quase metade. Não dá um ano, né, Sérgio? O Senhor te surpreende tua casa. É ou não é, Sérgio? É esse coração do Senhor que o Senhor te colocou. Tu viu que a liberdade, eu posso olhar no olho do Sérgio. A liberdade vai falar disso, né, Sérgio? A gente fala isso tranquilamente. Porque a gente se alegra com o avanço da casa, a gente se alegra quando os filhos desenvolvem, multiplicam. A gente se alegra. Não tem manipulação, eu olho no olho do Sérgio. Mamão não governa essa casa. Quem governa aqui é o Pai. Amém? Eu queria chamar a banda aqui para subir. A gente vai desfrutar da mesa. Nós vamos repartir. E depois nós vamos comer. Liberdade. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo dentro de nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo dentro de nós, somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo dentro de nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo dentro de nós, somos livres. Eu sou Vamos, declare! livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Amado, agora você consegue entender por que o apóstolo Paulo fala da oferta que nós temos que ouvir o coração. Por quê? Porque aonde está o teu tesouro? Por isso que ele liga a oferta ao coração agora no novo pacto. Amados, no antigo pacto nós tínhamos Israel, uma nação guiada por Deus, olha aqui, sim ou não? No antigo pacto tinha primícias, no antigo pacto tinha dízimos, tinha ofertas, vários tipos de ofertas. No antigo pacto tinha um ano do jubileu. Tem mais alguma coisa? Deve ter mais. Resumindo, em um ano, em 7 anos perdoavam as dívidas. No antigo pacto, dava 7 anos, perdoava a dívida. O escravo que ele pagou um tanto, ele tocava embora, pode levar a tua vida, olhando por um olhar carnal. Essa nação era para ser a mais pobre da terra. Por quê? Porque ela vivia sendo generosa. Sim ou não? Por quê que ela era a nação mais rica do planeta? Sendo que saía mais do que entrava. Porque ele sabia onde é que estava o coração deles. E eu não estou falando de oferta. Estou falando de senhorio. Amado, não fique triste, eu não estou falando de dinheiro. Já falei aqui um pouquinho. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de senhorio. Quem é que governa a sua vida e a minha? Hoje nós temos que decidir quem governa. Amado, eu sei que dói isso, está doendo meu coração em falar isso. Quem nós amamos e quem detestamos. Entende? Vamos orar um pouquinho. Ore, não olhe para mim, feche seus olhos. Fale com o Senhor. Declare o senhorio do seu coração. Feche seus ouvidos para Mamon e escute o Senhor ministrando o teu coração. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu sou é